Olá, eu sou o pastor David Paniago e esse é o devocional de jejum e oração. Ao final desse vídeo estaremos intercedendo a Deus pelo mês de maio de 2024. Vamos meditar alguns minutos sobre o versículo que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Mais uma vez, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeira parte. Então caiu o fogo do Senhor. Através de Elias, havia sido colocada uma prova quanto os profetas de Baal e Azerá. Ele disse que cada um prepare um sacrifício e ore ao seu Deus, e o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. E se nenhum responder, que o povo se torne ateu, ou que ambos continuem a cochear em dois pensamentos. Sem dúvida, Elias tinha uma ordem especial de Deus, uma inspiração especial de Deus para propor esse teste. Ou, de outra forma, ele estaria tentando a Deus e afrontando a religião. Mas a sua atuação era extraordinária e a decisão sobre ela seria útil não apenas para aquela época, mas também para todas as épocas. Elias é um exemplo de homem de Deus, um exemplo de coragem. Ele permaneceu sozinho na causa de Deus contra tais poderes e grandes em quantidade. E o resultado da vitória de Elias sobre essa prova encoraja a todos os cristãos, todas as testemunhas e testemunhas das causas de Deus a jamais temerem a face do homem. Elias, ele não diz o Deus que responder por água, embora fosse o que o país precisava. Afinal, ele mesmo havia sido o profeta, que profetizou que, segundo a sua palavra, não choveria mais. Então era tempo de seca, de escassez. Mas ele disse, o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. Por que isso? Porque a expiação deve ser feita através de sacrifício, antes que o castigo seja removido pela misericórdia. Primeiro Deus tem que perdoar, para depois Deus abençoar. Por essa razão, o Deus que tem poder de perdoar o pecado, dá isso a entender quando ele consome a oferta pelo pecado. Então, esse Deus que consumiria a oferta pelo pecado, deveria ser o Deus que pode nos socorrer contra a calamidade. Aquele que pode dar fogo também é aquele que pode dar água. Os profetas de Baal fizeram invocações, orações, clamores em alta voz, retalharam-se com facas e lanças no seu transe idólatra até sangrarem. A dança que fazia era manquejando, pois se alternavam nos seus joelhos enquanto rodeavam o altar. Além disso, também profetizavam falsamente. Foi uma cena cômica, esquisita, tanto que Elias começou a zombar da ignorância deles. Depois de horas frustradas de tentativas, diz Elias para eles, olha, Baal deve estar dormindo, olha, Baal deve estar ocupado com outra tarefa mais importante. Diante da negativa óbvia de um falso Deus em responder à oração daqueles 400 profetas de Baal, a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as longas e sacrificiais orações dos profetas de Baal e Azerá. Tudo isso para mostrar que para o Senhor responder não são necessárias cerimônias especiais, muito menos sacrifícios e mutilações. Basta exercitar a fé no Deus verdadeiro. O comentarista das lições da Escola Bíblica Dominical, José Gonçalves, afirma que a oração do profeta revela pelo menos 3 fatos que são cruciais numa teologia sadia. Primeiro, ele tem uma correta visão sobre a divindade. Ele afirma na sua oração, tu és Deus. Ele tem uma correta posição do homem, uma correta antropologia. Eu sou teu servo.
e tenha uma correta bibliologia. Conforme a tua palavra, fiz estas coisas. Afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus falou com Elias, e Elias afirma que fez conforme as suas palavras. Então, nessa oração, Elias expõe o verdadeiro motivo daquele altar e da necessidade de Deus em responder com fogo. 1 Reis 18:37. Para que este povo, que o povo estava ali de testemunha, conheça que tu, Senhor, é Deus, e tu que fizestes tornar o seu coração para trás. Deus lhe respondeu imediatamente. O Deus de Elias não estava conversando, ou ocupado, ou meditando. Ele não precisava ser despertado, nem avivado. Enquanto ele ainda estava falando, orando, caiu fogo do Senhor. E não apenas como em outros tempos, foi de uma maneira especial. A continuação do versículo fala: e esse fogo consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Antes de orar, Elias convocou todo o povo para testemunhar aquele grande desafio. Ali, ele encontrou um altar do Senhor que estava abandonado. E a Bíblia vai nos dizer que ele consertou o altar que estava quebrado. Isso é uma consequência lógica da idolatria. A pessoa idólatra, ela adora sobre um altar quebrado. Esse altar não é perfeito, não pode ser oferecido sacrifício sobre ele. E o que ele fez? Ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E depois que ele montou o altar, ele cavou um rego em volta do altar. Colocou lenha ali, para que o fogo acendesse esse sacrifício. E pediu para que se derramasse 12 cântaros de água. E essa água molhou o sacrifício, molhou o altar, molhou a lenha e encheu o rego. Fazendo assim, Elias eliminou qualquer dúvida que fosse levantada contra a veracidade do evento milagroso que viria a seguir. Pois quem adora os falsos deuses pode facilmente inventar histórias falsas também. Então ele molha todo aquele sacrifício. E o interessante é que é algo que eu aprendi com uma tia minha. Ela passou para mim que a água, nesse tempo de escassez, devia ser comprada. Então ele desperdiça a água para um povo que está morrendo de sede, para mostrar que a oferta tem um preço. Então ele joga aquela água confiando na provisão de Deus. O fogo de Deus vem do céu, consome o holocausto, consome a lenha, em sinal que Deus havia recebido a oferta, só que também lambe a água que estava no rego, fazendo evaporar e subir para a chuva que viria a seguir. Salmo 135, 7 diz assim: faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e ele fez ambos para essa chuva. Como para aqueles que caem vítimas do fogo da ira de Deus, nenhuma água pode protegê-los, muito menos arbustos e espinheiros, né? É sinal da força. Quando Deus intervém, nada pode proteger ninguém. Então, quando Deus derrama a água, nem a pedra sobra, meus queridos. Não deixou pedra, não deixou pó. Isso para indicar que o fogo que caiu do céu não era comum. Embora Deus aceitasse um sacrifício ocasional desse altar, no futuro eles deveriam demolir todos os altares nos lugares altos e usar apenas aquele que estava em Jerusalém para sacrifício permanente. Esse altar não era para ser novamente sacrificado. Então Deus derramou o fogo dele e consumiu até mesmo o altar. O altar de Moisés e Salomão foram os consagrados por fogo do céu também.
mas esse foi destruído para nunca mais ser usado. Então temos o Deus correto para crermos, temos a maneira correta de crermos o que somos desse Deus, verdadeiros adoradores, seus servos, e temos que confiar na sua palavra. E o Deus que faz promessas da palavra é o Deus que derramou o fogo do céu, porque havia falado com Elias. Elias profetizou a cessação da água e depois profetizou a descida de fogo do céu. Por quê? Porque a palavra estava com ele. Que a palavra do Senhor esteja com você. Quero terminar esse vídeo orando para que Deus abençoe o mês de maio de 2024 na sua vida. Pai Santo, poderoso e tremendo, te exalto e te adoro por mais um vídeo gravado, por esse que clicou, por esse que está assistindo, por esse que teve a paciência de me ouvir esses 11 minutos. Ó Pai querido, tremendo e poderoso, que o Senhor venha abençoar a qualquer casa, Senhor Jesus Cristo, que esse vídeo chegar. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, toda a igreja de Planalto que está sendo representada por mim aqui. Ó Pai, dai um mês de maio abençoado, Senhor, cheio da tua bênção, livrando dos perigos, todos nós e nossas famílias, abençoando, Senhor, esse mês, Senhor, de prováveis casamentos, que o Senhor venha, Pai querido, estar preparando, Senhor, tudo, entrando com providência, Senhor, e mais, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, se manifestar como se manifestou através do fogo de Elias nas vidas de cada um de nós. Amém. Que Deus os abençoe.